Quando o cliente quer construir, mas não tem dinheiro. Seja muito bem-vinda, mulher, a este canal. Esse é o quadro Pergunte pra Pri e essa é uma das perguntas mais latentes aqui. Se você é novo aqui, já quero saber, coloca aqui nos comentários hashtag sou virgem, pra eu saber que é a tua primeira vez aqui comigo. E se não, se você já é de casa, coloca aqui hashtag sou veterano e se você é veterano, você já sabe. Chegou aqui, mulher, você tem que agir, que a ação é que leva você para o próximo nível. Então você já clica nesse vídeo, já curte, já compartilha, manda para as suas amigas. Hoje eu vou falar com vocês sobre a possibilidade, o que a gente faz com um cliente que de repente ele não tem o valor para aportar de entrada, mas ele quer construir, tá? Que coisa mais linda! Primeiro grande ponto, você precisa entender se de repente você, como construtor, você tem margem. Então, existem alguns clientes, gente, que o problema é que ele não tem dinheiro naquele momento. Mas ele, de repente, e outro, tá? Às vezes ele não tem dinheiro, mas ele tem bens. Ou será que não? Então, se você como construtor, você tem margem, você pode sim colocar na negociação e abrir essas possibilidades para o seu cliente. De repente, pegar um carro desse cliente, de repente você pode pegar uma moto desse cliente, um apartamento, enfim. O que você pode fazer com esse cliente é sim analisar o que ele tem que pode ser liquidado. É o que eu estou tentando fazer. Para entrar como negociação desse pagamento. Porque sim, o valor de entrada vai ser gerado, tá, gente? A Caixa, ela financia 80% da obra, ela não financia 100%. Então, esses 20% é recurso que o cliente aporta. E esse recurso que ele vai aportar, você precisa entender. Primeiro ponto. Esses 20% aqui, você precisa para construir a obra? Então, se você precisa para iniciar a obra, você vai precisar que o cliente ou tenha esse valor em cash ou ele tenha bens para liquidar. E aí depende muito do teu fluxo de caixa. Se ele não tem bens para liquidar, o que você pode dar para esse cliente é possibilidade de pagamento, é o segundo ponto. O que é essa possibilidade, Pri? De repente o cliente ele não tem dinheiro no hoje, mas eu posso dar de repente uma carência para ele, ó, você começa a pagar daqui a 60 dias, eu fraciono esse valor da entrada junto do período da construção da obra, sei lá, 8 meses de execução de obra, você vai me pagar o valor da entrada dividido em 8 vezes? Depende se você, construtor, tem margem para isso. Agora, quando encontro o construtor que não tem margem, o cliente que não tem dinheiro, loucura, confusão, aí é luta, é labuta e é rojão. Faz o que nesse momento, mulher? Está me perguntando isso agora? Se de repente você não tem essa margem e o teu cliente também não tem esse recurso para aportar, o que acontece? Se ele tem crédito, o que você pode fazer é tentar encaixar a sua construção nos 80% que é financiado o imóvel. Ou se de repente esse cliente já tem um terreno, aí você pode financiar 100% da sua construção, tá? Eu entendi a referência. Porque o terreno entra como essa entrada para que esse cliente comece dentro desse processo. Um outro ponto que você pode analisar também. Pri, já fiz muito por aqui isso, tá? Pri, o meu cliente, ele de repente não tem margem no hoje, mas se eu trago de repente um parente, um primo, uma segunda pessoa para compor a renda desse imóvel, eu consigo sim diluir esse valor de entrada. Eu faço muito por aqui também, você precisa entender isso. Às vezes eu tenho, o cliente não tem a renda inicialmente, mas eu tenho um caixa na empresa. Então o que eu faço? Eu pago o valor da documentação, é possível que hoje você pegue o valor da documentação e coloque dentro do financiamento. Então eu pago o valor da documentação e eu também peço, quando é SBPE, adiantamento de 20% do valor. Então quando eu assino o contrato, eu recebo os 20%. Na verdade não é de fato na assinatura, tá, gente? Quando eu falo assinatura, entenda depois que você já registrou em cartório, já devolveu as vias para a Caixa, aí sim o valor é creditado. Então nesse momento é que entra o valor para você. Porque depois que você assina, é liberado 3 vias e você precisa registrar essas vias em cartório e depois devolver para a Caixa Econômica a via dela, tá? Nesse momento é liberado o valor para você. Quando esse valor é liberado, você pode pedir adiantamento desses 20%. E esses 20% é o que você vai iniciar a sua obra e também já custear o que você teve inicialmente de legalização dessa obra. Então, quando o cliente não tem esse valor, há N possibilidades para trabalhar esse cliente. Imagine, gente, o que você tem que ter em mente é o seguinte: a gente está trabalhando
com um valor de contrato que é alto. É no mínimo que você vai trabalhar aí 6 dígitos. Eu tô falando contigo sobre contratos de 120, 130, 140, meio milhão, R$1 milhão. Então são valores altos. Então imagine que para esse tipo de cliente, às vezes você nem vai fechar o cliente na mesma hora. É por isso que muitas pessoas perdem clientes durante a jornada. Primeiro, porque não criam um CRM. Engenheiro e arquiteto saem da faculdade não tem ideia do que é um CRM. Não cria um CRM, não tem processo para estar dando follow-up para esse cliente, para estar conversando com ele, para estar até acompanhando o tempo de jornada com ele, entendendo mais ainda. É isso que vai diferenciar você do mercado, tá? É pegar esse cliente e saber transformar esse cliente em um cliente apto para financiamento. Porque às vezes não vai chegar para você 100% dos seus clientes, todos redondinhos, com carteira assinada, bonitinho, funcionário público. Não, quando chega é maravilhoso, mas a maioria que vai chegar para você, mulher, são clientes que são autônomos, são clientes que de repente são empresários e não têm um prolabore, são clientes que você vai precisar organizar junto com ele a renda dele para que a gente consiga comprovar de forma legal para conseguir um financiamento. É aí que você se destaca, quando você consegue acompanhar esse cliente para que ele feche com você. Ah, agora eu entendi! Então, clientes que não têm valor de entrada vão surgir muitos. O que é que faz você se diferenciar no mercado? Você conseguir transformar esse cliente, que às vezes era um cliente ruim, em um potencial cliente. E como é que a gente faz isso? Aqui eu aplico 3 pontos, tá? Dentro do CRM, para que eu consiga entender qual é o nível desse cliente, que eu vou ter um retorno imediato ou não. Alguns clientes chegam para mim, cliente negativado, por exemplo, tá? Gente, se o cliente já fez isso, cliente que de repente ele está negativado com 2, 3 mil reais, gente, mas ele tem, por exemplo, é um cliente de FGTS que se encaixa no programa Casa Verde e Amarelo. Esse cliente, por exemplo, ele tem um valor de FGTS bom, ele ganhou um subsídio legal, mas ele está negativado com 2, 3 mil reais. Você tem dúvida que eu vou pagar a dívida desse cliente? Mãe, eu tenho dúvida. Já fiz muito por aqui, mulher. O que eu faço? O cliente está negativado com um pouquinho, de repente ele não tem o recurso, mas ele tem um FGTS absurdo para dar de entrada, para financiar minha venda, 2, 3 mil reais, mulher, pago na hora. Limpo o nome desse cliente, torno regular, aprovo o processo de aprovação dele, acabou. Daqui a pouco estou aprovando para o cliente 250 mil, daqui a pouco ele me dá o dinheiro de novo. Assinou o contrato, eu pego o dinheiro de volta. Mas eu viabilizo isso. Você entende que ter essas sacadas é fundamental para que você não perca cliente? Sei. A maioria das pessoas diz que o problema, eu não começo em construção financiada porque não tem cliente. Não. É porque você não sabe tratar esse cliente dentro da sua esteira, é diferente. Você não sabe acompanhar o cliente e dar soluções para ele. Engenheiro é quem resolve o problema. Se quando você entender que enquanto você estiver fazendo só obra convencional, você é igualzinho um mestre de obra e facilmente trocado pelo cara, você vai entender que você precisa dominar mais áreas. E quais são essas áreas? Dominar um processo de financiamento bancário, dominar também essas nuances de lidar com o cliente, de trazer ele para o seu lado. Mais do que isso, tá? Clientes, por exemplo, que estão devendo ali, Pri, de repente de 5 a 10 mil reais. O que a gente faz com esse cliente? Se ele tiver no mesmo processo do primeiro e ele tiver um crédito aprovado bom, um valor de entrada legal e falta só isso, a gente negocia sim com o cliente. Mas se não, gente, o que eu faço? Eu faço um processo follow-up com esse cliente. Eu faço com ele, vamos a gente negociar tuas dívidas. A gente negocia tuas dívidas, eu já cheguei a ligar junto com o cliente para negociar a dívida dele. E acompanhando junto com ele pagamento, liberação, para conseguir financiar com o cliente. Mas dá trabalho. Claro, mulher. Vixe, até para fazer amor dá trabalho, mulher. Dirá para tu fazer um contrato de 500 mil, 1 milhão. Mas você entende que depois que você entra para esse ramo, se você conseguir dentro da sua esteira, depende também do tamanho do porte da sua empresa. Mas imagine que uma obra, mulher, que você pega, uma única obra, pode lhe render 20 mil reais todos os meses. Uma única obra. Sem dar trabalho, sem enlouquecer, sem pegar melasma no rosto. Tranquilo, easy, tá? Botando ácido hialurônico ainda na cara e ficando bonita. É totalmente possível. Mas para isso você tem que ter estratégia. Então, Pri, o que eu faço com o meu cliente? Aplica essas estratégias que eu te dei agora. Já me conta aqui embaixo se deu certo. Tira as tuas dúvidas. Eu quero te auxiliar nesse processo. E se você quer acompanhar mais, me segue no Instagram, @aprinunes. Super te espero do lado de cá. Um cheiro. Até a próxima.